Ante de quem rodos tremem, cigados que ficam por seu brilho, anunciou hoje que o homem Moisés chutou sua majestade no traseiro, para que todo mundo visse, provando assim que Deus é Javé e que a cultura egípcia de mais de 2000 anos é uma mentira. Entrevista às 11 horas. Certamente nenhum secretário de imprensa do faraó admitiria um fato como esse. O silêncio egípcio sobre o êxodo é compreensível. Contudo, por outro lado, quando os egípcios registraram uma vitória militar, eles foram à imprensa e exageraram grandemente. Isso é aparente com base na mais antiga referência a Israel fora da Bíblia. Vem de um monumento de granito encontrado no templo funerário do faraó Amerneptah, em Tebas. O monumento exalta a vitória militar do faraó nas terras altas de Canaã, afirmando que Israel é uma terra devastada, e sua semente não existe mais. Os historiadores datam a batalha como tendo acontecido no ano 1207 a.C., o que confirma que Israel estava na terra naquela época. Existem várias outras descobertas arqueológicas que corroboram o Ote. Lembre-se que no capítulo 3 deste livro afirmamos que existem até mesmo provas astronômicas, o Big Bang, que apoiam o Gênesis. Se você quiser encontrar mais evidências que apoiam o Antigo Testamento, veja a Enciclopédia de Apologética. 307. Contudo, no final, o mais forte argumento favorável ao arte vem do próprio Jesus. Como Deus, ele possui a carta que vence todas as outras. Se os documentos do Novo Testamento são confiáveis, então o arte não possui erro, porque Jesus o disse. Nosso amigo Andy Stanley faz uma assertiva muito interessante. Meu professor de ciências do ensino médio disse certa vez que a maior parte do Gênesis é falsa. Contudo, uma vez que meu professor de ciências não ressuscitou dos mortos, provando que era Deus, vou acreditar em Jesus, em vez de crer nele. Escolha sábia. E quanto ao Novo Testamento? Jesus ensinou que o arte é isento de erros, mas o que ele poderia dizer sobre o NT? Afinal de contas, só foi escrito após o final da vida terrena de Cristo. Embora Jesus tenha confirmado o arte, ele prometeu o NT. Ele disse que o NT viria por meio de seus apóstolos porque o Espírito Santo os faria relembrar tudo aquilo que Jesus lhes dissera e que os guiaria a toda a verdade. Isso está registrado em duas passagens do Evangelho de João. Jesus declarou: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ju 14.25,26. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ju 16.12,13. Em outras palavras, Jesus está prometendo aos seus apóstolos que o Espírito Santo os levaria a serem os autores daquilo que hoje conhecemos como o Novo Testamento. Mais tarde, Paulo faria eco a esse ensinamento de Jesus ao afirmar que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. F 2.20. A igreja primitiva reconheceu isso também porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. At 2.42. Mas os apóstolos realmente obtiveram a mensagem do Espírito Santo, como Jesus prometera. Eles certamente afirmaram isso. João escreve que os apóstolos vieram de Deus, em Ju 4.6, e começa o livro do Apocalipse dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu a 1.1. Paulo afirma que suas palavras foram ensinadas pelo Espírito. Q 2.10,13, 7.40, e que seus escritos são mandamento do Senhor. Q 14.37. Na abertura de sua carta aos Gálatas, Paulo declara: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação,
GL 1.11, 12. Falando aos Tessalonicenses, Paulo afirma que ele lhes estava entregando a palavra de Deus. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Ites 2.13. Além da confirmação da natureza inspirada de suas próprias obras, Paulo cita os evangelhos de Lucas e de Mateus como escritura, colocando-os no mesmo nível de Deuteronômio, item 5.18, LC 10.7, MT 10.10. Referindo-se às cartas de Paulo, existem 13 delas. Pedro concorda que elas são inspiradas. Quando escreve, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pi 3.15,16, cf. 2 TM 3.15,16. Pedro também confirma a fonte divina de suas próprias palavras e das dos outros apóstolos quando declara: de fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestarem atenção. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pi 1.16 a 21. Mas os apóstolos não afirmaram apenas que estavam recebendo mensagens de Deus. Qualquer um podia fazer isso. Eles deram provas de que suas palavras eram inspiradas ao realizarem sinais miraculosos. De fato, uma das duas qualificações de um apóstolo era a habilidade de realizar tais sinais. A outra qualificação era ter sido testemunha ocular da ressurreição. At 1.22, 9.1. Paulo afirmou que era apóstolo quando declarou aos seus leitores da cidade de Corinto: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança. 2 graus Celsius 12.12. Paulo deveria estar dizendo a verdade sobre ter feito milagres na presença deles, pois, caso contrário, teria perdido toda a credibilidade diante de seus leitores. Além das afirmações de Paulo de ter realizado milagres, Lucas registra 35 milagres apenas no livro de Atos, o livro bem documentado, já investigado por nós, que faz a crônica da propagação da igreja desde a ressurreição de Jesus até por volta do ano 60 d.C. A maioria desses milagres foi realizada pelos apóstolos, alguns poucos foram realizados por anjos ou pelo próprio Deus. 309. Além disso, o autor de Hebreus, falando da salvação anunciada pelo Senhor, declara: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. HB 2.4. Lembre-se de que, no capítulo 8, vimos a maneira por meio da qual Deus autentica seus profetas, por meio de milagres. O milagre confirma a mensagem. O sinal confirma o sermão. Atos de Deus confirmam a palavra de Deus para o povo de Deus. Ex 4, LRS 18, Ju 3.2, At 2.22. É a maneira de Deus nos dizer que uma mensagem vem realmente dele. Os apóstolos do Novo Testamento confirmaram que sua mensagem veio de Deus ao realizar milagres. O cético pode dizer: eles estavam simplesmente inventando as histórias dos milagres. Isso não faz sentido. Já vimos nos capítulos 10, 11 e 12 que eles foram historiadores incrivelmente precisos e não tinham motivo para inventar histórias de milagres. De fato, tinham todos os motivos para não inventar tais histórias,
porque foram torturados, espancados e mortos por confirmá-las. Além disso, a capacidade de realizar milagres não estava, por fim, em seu controle, mas residia no próprio Deus. Como sabemos isso? Por duas razões. Em primeiro lugar, os apóstolos parecem ter perdido a capacidade de realizar milagres em algum momento na década de 60 depois de Cristo. O autor de Hebreus, escrevendo no final dos anos 60, refere-se a esses dons especiais de sinais de um apóstolo no tempo passado, HB 2.3,4. Mais tarde, em seu ministério, Paulo aparentemente não pôde curar alguns de seus ajudadores de confiança, FP 2.26, 2TM 4.20. Se ele ainda possuísse o poder de realizar milagres, então por que estava pedindo orações e recomendando que seus auxiliadores tomassem remédio, 1TM 5.23? Em segundo lugar, mesmo enquanto Paulo estava realizando milagres, ele foi incapaz de curar sua própria enfermidade física, G 4.13. De fato, não há exemplo nas Escrituras de ninguém realizando milagre em seu próprio benefício ou por entretenimento. Isso demonstra que a habilidade de realizar milagres era limitada pela vontade de Deus, cf. HB 2.4. Os milagres eram realizados com um propósito específico, que normalmente era o de confirmar um novo mensageiro ou uma nova revelação. É provavelmente por isso que não existe registro de milagres apostólicos nas cartas de Paulo depois de cerca do ano 62 depois de Cristo, a última data em que o livro de Atos poderia ter sido composto. Nessa época, Paulo e os outros apóstolos já tinham sido confirmados como mensageiros de Deus, e não havia necessidade de maior confirmação. O Espírito do Senhor está sobre Jesus. Existe mais uma linha adicional de evidências em relação ao fato de que Jesus e o Espírito Santo providenciariam o NT. Watt predisse que o Messias viria para pregar boas novas. Jesus declarou que cumpriu essa tradição. Conforme registrado em Lucas 4, Jesus vai à sinagoga de sua cidade natal, Nazaré, e faz essa impressionante declaração. Lucas diz: E Jesus levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. LC 4.16 a 21. O que se cumpriu naquele dia? A primeira vinda do Messias. Citando Isaías 61.1,2, Jesus parou no meio do versículo para indicar que ele era o Messias que viera para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, oferecer recuperação da vista aos cegos e assim por diante. Ele parou no meio do versículo 2 porque a segunda metade do versículo declara o dia da vingança do nosso Deus, uma referência à segunda vinda de Cristo. Os judeus de sua cidade natal, que tinham conhecimento de que Jesus era filho de José, também sabiam que ele estava afirmando ser o Messias. De fato, depois de Jesus ter feito mais uma declaração messiânica, os presentes na sinagoga começaram a ficar furiosos e o levaram para fora da cidade a fim de jogá-lo precipício abaixo. Jesus escapou caminhando pelo meio da multidão, LC 4.22 a 30. O capítulo 61 de Isaías predisse que o Messias realizaria milagres de cura e pregaria boas notícias aos pobres e liberdade aos cativos pelo Espírito do Soberano. Em outras palavras, o Messias faria exatamente aquilo que Jesus fez, fornecer uma nova revelação e confirmá-la com milagres. Naturalmente, uma vez que o Messias deve apresentar uma nova revelação, alguém precisa escrevê-la.
É por isso que Jesus prometeu aos seus apóstolos que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as suas palavras e os guiaria a toda a verdade. João 14.26, 16.13. Descobrindo o cânon. O que tudo isso significa para o NT? Significa que, de acordo com Jesus, os únicos livros que deveriam estar no AT são aqueles que foram escritos ou confirmados por seus apóstolos. Que livros especificamente são esses? Primeiro de tudo, precisamos esclarecer uma má interpretação sobre aquilo que chamamos de o cânon. É errado dizer que a igreja ou os pais da igreja primitiva determinaram o que estaria no NT. Eles não determinaram o que estaria no NT, descobriram o que Deus desejava que estivesse ali. Bruce Metzger, da Universidade de Princeton, expõe a questão de uma maneira muito adequada. Ele disse: o cânon é uma lista de livros autorizados mais do que uma lista autorizada de livros. Esses documentos não têm autoridade pelo fato de terem sido escolhidos. Cada um deles já tinha autoridade antes de serem postos todos juntos. Em outras palavras, os únicos livros que deveriam fazer parte do Novo Testamento são aqueles que Deus inspirou. Uma vez que Jesus disse que seus discípulos produziriam esses livros, nossas únicas perguntas são históricas. 1. Quem eram os apóstolos? E 2. O que eles escreveram? Os pais da igreja primitiva podem nos ajudar a responder a essas perguntas porque eles estavam muito mais próximos dos acontecimentos do que nós. O fato é que eles não tiveram problemas em descobrir a natureza divina da maioria dos livros do NT. Embora tenha havido alguma controvérsia inicial sobre alguns dos livros menores, como Filemão, 3 João e Tiago, os pais da igreja primitiva imediatamente reconheceram os evangelhos e as principais epístolas como divinamente inspiradas. Por quê? Porque sabiam que os livros haviam sido escritos por apóstolos, ou por aqueles confirmados pelos apóstolos, e aqueles apóstolos foram confirmados por milagres. Como eles sabiam disso? Sabiam porque existe uma cadeia ininterrupta de testemunha dos apóstolos aos pais da igreja primitiva no que se refere à autoria e autenticidade dos livros do Novo Testamento. João, que obviamente conheceu todos os apóstolos, tinha um discípulo chamado Policarpo, 69 a 155 d.C., e Policarpo teve um discípulo chamado Ireneu, 130 a 202. Policarpo e Ireneu citaram em conjunto 23 dos 27 livros do Novo Testamento como se eles fossem autênticos, e, em alguns casos, disseram especificamente que eles eram autênticos. Ireneu afirma explicitamente a autoria de todos os 4 evangelhos. 313. Além do mais, por meio do historiador Eusébio sabemos que Papias, 60 a 120, confirmou a autoria de Mateus e de Marcos. Ninguém duvida da autoria das principais obras de Paulo. Embora as principais obras do NT tivessem sido vistas imediatamente como autênticas por aqueles pais da igreja primitiva, a maioria do NT foi aceita antes do ano 200 d.C., e todo ele foi oficial e finalmente reconhecido como autêntico pelo Concílio de Hipona em 393. Veja a tabela 14.2. Tabela 14.2. Por que o reconhecimento desses livros levou tanto tempo? Pode perguntar o cético. Talvez porque o cristianismo tenha sido, de maneira geral, ilegal no Império Romano até o ano 313. A situação não permitia que os pais da igreja primitiva fossem ao Hotel Hilton da cidade e fizessem uma conferência bíblica para examinar juntos as evidências e chegarem a uma conclusão. Eles frequentemente temiam por sua própria vida dentro de casa. A questão importante é que, uma vez que todas as evidências estavam sobre a mesa, todos os 27 livros do NT, e apenas os 27 livros, foram reconhecidos como autênticos. Esses 27 livros compreendem o único registro autêntico do ensinamento apostólico que possuímos. Como já vimos,
Todos eles foram escritos no século I por testemunhas oculares ou por aqueles que entrevistaram testemunhas oculares. Em outras palavras, eles satisfizeram o critério de Jesus. Eram livros escritos pelos apóstolos ou confirmados pelos apóstolos. 315 Uma vez que não se sabe da existência de outras obras apostólicas autênticas, e uma vez que é improvável que Deus permitisse que uma obra autêntica ficasse escondida por tanto tempo, podemos descansar seguros de que o cânon da NT é completo. Como pode a Bíblia ser isenta de erros? Se Jesus confirmou que o AT era a inerrante palavra de Deus, então seu prometido ANT também deve ser parte da inerrante palavra de Deus. Naturalmente que sim. Mas como isso é possível? Não existem dezenas, se não centenas de erros na Bíblia. Não. A Bíblia não possui erros, mas ela certamente tem supostos erros ou dificuldades. De fato, eu, Norm, e outro professor do Southern Evangelical Seminary, Thomas Owe, escrevemos um livro intitulado Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, no qual são abordadas mais de 800 dificuldades que os críticos identificaram na Bíblia. Existe mais discussão sobre a inerrância na obra Systematic Theology, volume 1. Embora certamente não possamos incluir o conteúdo desses livros aqui, destacamos a seguir alguns pontos dignos de menção. Em primeiro lugar, vamos expressar por meio da lógica por que a Bíblia não pode ter erros. 1. Deus não pode errar. 2. A Bíblia é a palavra de Deus. 3. Portanto, a Bíblia não pode errar. Uma vez que esse é um silogismo, forma de raciocínio, válido, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão é verdadeira. A Bíblia claramente afirma ser ela própria a palavra de Deus, e vimos as fortes evidências de que ela é. A Bíblia também informa várias vezes que Deus não pode errar, e sabemos disso também com base na revelação geral. Desse modo, a conclusão é inevitável. A Bíblia não pode errar. Se a Bíblia errasse em qualquer coisa que ela afirma, então Deus estaria equivocado. Mas Deus não pode cometer erros. Desse modo, o que acontece quando pensamos que encontramos um erro na Bíblia? Agostinho tinha a resposta: se ficamos perplexos diante de qualquer aparente contradição nas Escrituras, notou ele sabiamente, não é permitido dizer o autor deste livro está errado, mas sim o manuscrito pode ser falho, a tradução pode estar errada ou nós não entendemos. Em outras palavras, é mais provável que nós tenhamos cometido um erro do que a Bíblia o tenha feito. Na obra Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, identificamos 17 erros típicos cometidos pelos críticos. Aqui está um resumo de apenas 4 deles. Presumir que relatos divergentes são contraditórios. Como já vimos, não é uma contradição se um autor dos evangelhos diz que viu um anjo no túmulo e outro diz que viu 2. Mateus não diz que havia apenas um. E, se houvesse 2, certamente havia, pelo menos, um. Desse modo, divergência nem sempre significa contradição. Em vez disso, a divergência normalmente sugere o depoimento genuíno de testemunhas oculares. Deixar de entender o contexto da passagem. Às vezes achamos que foi encontrada uma contradição na Bíblia, mas, em vez disso, simplesmente aconteceu de a passagem ter sido tirada do contexto. O exemplo óbvio seria Salmos 14.1, que diz: Deus não existe. Contudo, o contexto correto é revelado quando se lê o versículo inteiro. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Presumir que a Bíblia aprova tudo que está registrado. Os críticos podem citar a poligamia de Salomão, LRS 11.3, como exemplo de uma contradição. A Bíblia não ensina a monogamia, em vez da poligamia. É claro que sim. Mas Deus certamente não aprova todo ato registrado na Bíblia. Ela também registra as mentiras de Satanás, mas Deus também não as aprova. Os padrões de Deus são encontrados naquilo que a Bíblia revela,
e não em tudo o que ela registra, como já vimos, em vez disso ser um argumento de que a Bíblia possui erros, na verdade, um argumento favorável à historicidade da Bíblia. O fato de a Bíblia registrar todos os pecados e falhas de seu povo sugere que ela é verdadeira. Ninguém inventaria uma história na qual condena a si mesmo. Esquecer-se de que a Bíblia é um livro humano com características humanas. Os críticos são conhecidos por falsamente impugnar a integridade da Bíblia, esperando um nível de expressão mais elevado do que aquele que é costumeiro para um documento humano. Contudo, isso é ilegítimo, porque a maior parte da Bíblia não foi verbalmente ditada, mas escrita por autores humanos. Uma exceção são os 10 Mandamentos, leis que foram escritas pelo dedo de Deus, Ex 31.18. Os autores foram compositores humanos que empregaram seu próprio estilo literário e suas idiosincrasias. Eles escreveram narrativas históricas, e.g., Atos, poesia, e.g., Cântico dos Cânticos, orações, e.g., muitos salmos, profecia, e.g., Isaías, cartas pessoais, e.g., 1 Timóteo, tratados teológicos, e.g., Romanos, e outros tipos de literatura. Esses autores falaram na perspectiva de um ponto de vista humano quando escreveram sobre o nascer e pôr do sol 1.15. Eles também revelaram padrões de pensamento humano, incluindo lapsos de memória, o Q 1.14 a 16, assim como emoções humanas, G 4.14. Em resumo, uma vez que Deus usou o estilo de cerca de 40 autores num período de aproximadamente 1500 anos para apresentar sua mensagem, é errado esperar que o nível de expressão seja maior do que o de outros documentos humanos. Contudo, assim como a natureza humana de Cristo, a distinta natureza humana da Bíblia não possui erro. Objeções à inerrância. Os críticos podem dizer, os humanos erram e, portanto, a Bíblia é passível de erro. Contudo, mais uma vez é o crítico que está errado. É verdade, os humanos erram, mas os humanos não erram sempre. Pessoas falíveis escrevem livros que não possuem erros o tempo todo. Desse modo, pessoas falíveis que são guiadas pelo Espírito Santo certamente podem escrever um livro sem erros. Mas você não está simplesmente argumentando em círculos, pode perguntar o crítico, ao usar a Bíblia para provar a Bíblia. Não estamos argumentando em círculos, porque não estamos começando com a pressuposição de que a Bíblia é um livro inspirado. Estamos começando com vários documentos separados que se tem provado, acima do que se considera passível de dúvida, serem historicamente confiáveis. Uma vez que esses documentos revelam que Jesus é Deus, então sabemos que seus ensinamentos sobre o AT devem ser verdadeiros. Em diversas ocasiões, Jesus disse não apenas que o AT é a palavra de Deus, mas também afirmou que ele é isento de erros. Ele também prometeu que o resto da verdade de Deus, toda a verdade, viria aos apóstolos por meio do Espírito Santo. Os apóstolos então escreveram o NT e provaram sua autoridade por meio de milagres. Portanto, na autoridade de Jesus, que é Deus, o NT também é isento de erros. Isso não é argumentar em círculos, é argumentar de maneira intuitiva, coletando evidências e seguindo essas evidências aonde ela nos levar. Os críticos também podem acusar, mas a sua posição sobre a inerrância não é passível de negação. Você não vai aceitar um erro na Bíblia porque já decidiu de antemão que ela não pode ter nenhum erro. Na verdade, nossa posição é passível de negação, mas a posição dos críticos não é. Vamos explicar. Em primeiro lugar, pelo fato de a autoridade de Jesus estar bem estabelecida pelas evidências, nós sensatamente damos o benefício da dúvida à Bíblia quando nos deparamos com uma dificuldade ou uma pergunta no texto. Em outras palavras, quando ficamos diante de algo inexplicável, presumimos que nós, e não o Deus infinito, é que estamos cometendo um erro. É mais provável Jesus e Turex serem ignorantes do que a Bíblia estar errada. Contudo,
Isso não significa que acreditamos que não exista absolutamente nenhuma possibilidade de erros bíblicos. Afinal de contas, sempre existe uma chance de que nossas conclusões sobre a inerrância estejam erradas, pois nós certamente não somos isentos de erro. De fato, nossa conclusão sobre a inerrância seria passível de negação por parte de alguém que pudesse ligar um erro a um manuscrito original. Contudo, até o dia de hoje, depois de quase 2000 anos de busca, ninguém encontrou tal problema irreconciliável. Isso é realmente maravilhoso quando você considera que a Bíblia é na verdade uma coleção de documentos escritos por cerca de 40 autores num período de 1500 anos, onde você poderia encontrar tal concordância numa variedade de questões entre 40 autores vivos hoje, quanto mais num período de 1500 anos. Em segundo lugar, mesmo que a inerrância fosse passível de negação algum dia, isso não negaria as verdades centrais do cristianismo. Como já vimos, as evidências históricas de que Jesus ensinou verdades profundas, realizou milagres e morreu e ressuscitou dos mortos pela humanidade pecaminosa são realmente muito fortes. Mesmo que as Escrituras contivessem um detalhe falso ou dois, a verdade histórica do cristianismo não seria diminuída. Nós nos apressamos a acrescentar que não consideramos que a inerrância será um dia negada, mas, se ela for, o cristianismo ainda será verdadeiro ainda que passível de dúvida. Existe alguma descoberta que seja capaz de nos fazer desacreditar no cristianismo? Sim. Se alguém pudesse encontrar o corpo de Jesus, o cristianismo seria mostrado como falso, e nós o abandonaríamos. Com efeito, concordamos com Paulo, que disse que a nossa fé cristã é vã se Jesus realmente não ressuscitou dos mortos. 1 Cor 15.14-18. Isso é singular em relação ao cristianismo. Diferentemente da maioria das outras visões de mundo religiosas, o cristianismo está construído sobre fatos históricos e, portanto, pode ser tanto provado quanto negado pela investigação histórica. O problema para os céticos e os críticos é que toda evidência histórica aponta para a ressurreição de Jesus. As pessoas que viveram em Jerusalém naquela época, algumas das quais adorariam ter encontrado o corpo de Jesus e tê-lo exibido pela cidade, não puderam encontrá-lo e, na verdade, admitiram que seu túmulo estava vazio. Desde então, nada foi encontrado. Se, depois de 2000 anos de procura, ninguém pôde encontrar os restos de Jesus ou erros reais na Bíblia, não é bastante possível que realmente eles não existam. Quando um caso pode ser encerrado com certeza? Se não for depois de 2000 anos, então quando? Em terceiro lugar, depois de muitos anos de estudo contínuo e cuidadoso da Bíblia, podemos apenas concluir que aqueles que descobriram um erro na Bíblia não a conhecem muito. Eles, na verdade, conhecem muito pouco. Isso não significa que entendemos como resolver todas as dificuldades nas Escrituras, mas significa que continuamos a fazer pesquisa. De fato, nós somos diferentes dos cientistas que não podem resolver todas as dificuldades ou mistérios do mundo natural. Eles não negam a integridade do mundo natural simplesmente porque não podem explicar alguma coisa. Tal qual um cientista do mundo natural, um cientista de teologia continua procurando por respostas. À medida que o fazemos, a lista de dificuldades diminui. Enquanto isso, para aqueles de vocês que não podem deixar de lado uma dificuldade bíblica, Mark Twain foi muito feliz quando concluiu que não eram as partes da Bíblia que ele não entendia que o incomodavam, mas ficava perturbado, sim, com as partes que ele realmente compreendia. Por último, são os críticos que realmente mantêm uma posição não passível de negação. O que os convenceria de que sua visão está errada? Em outras palavras, o que os convenceria de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos ou que a inerrância é verdadeira? Talvez devessem considerar as evidências que apresentamos neste livro. Infelizmente, muitos críticos não farão isso. Eles não vão permitir que os fatos interfiram em seu desejo de manter controle sobre sua própria vida. Além do mais,
Se um crítico fosse admitir que a Bíblia é verdadeira, teria de admitir que não é mais a última palavra em todos os assuntos. Haveria uma autoridade no universo maior que ele mesmo, e essa autoridade poderia não aprovar o estilo de vida que os críticos querem ter. Conclusão e resumo. Jesus ensinou que o ato judaico é a inerrante palavra de Deus e prometeu que o resto da verdade da palavra de Deus viria por meio de seus apóstolos. Os apóstolos, que foram autenticados por milagres, escreveram ou confirmaram 27 livros. Todos os livros principais foram imediatamente reconhecidos como parte da palavra de Deus por aqueles que estavam ligados aos próprios apóstolos. Todos os 27 livros foram mais tarde reconhecidos como autênticos pelos concílios da Igreja primitiva. Em outras palavras, a Bíblia que temos hoje é a verdadeira e inerrante palavra de Deus. Uma vez que a Bíblia é nosso padrão estabelecido de verdade, qualquer coisa que contradiga o ensinamento presente na Bíblia é falsa. Isso não quer dizer que não existam verdades em outras religiões. Simplesmente significa que qualquer ensinamento específico que contradiga um ensinamento da Bíblia é falso. Desse modo, vamos revisar as conclusões a que chegamos desde o capítulo 1. 1. A verdade sobre a realidade é cognoscível. 2. O oposto de verdadeiro é falso. 3. É verdade que existe um Deus teísta. As evidências para isso são: A. O início do universo, argumento cosmológico. B. O planejamento do universo, argumento teleológico, princípio entrópico. C. Planejamento da vida, argumento teleológico. D. A lei moral, argumento moral. 4. Se Deus existe, então os milagres são possíveis. 5. Os milagres podem ser usados para confirmar uma mensagem de Deus. E como atos de Deus para confirmar uma palavra vinda de Deus. 6. O NT é historicamente confiável. Isso é evidenciado por: A. Testemunho antigo. B. Depoimento de testemunhas oculares. C. Testemunhos não inventados, autênticos. D. Testemunhas oculares que não foram enganadas. 7. O NT diz que Jesus afirmou ser Deus. 8. A afirmação de Jesus de ser Deus foi miraculosamente confirmada por: A. Cumprimento de todas as profecias em relação a si mesmo. B. Sua vida sem pecado e seus atos miraculosos. C. Sua predição e a realização de sua ressurreição. 9. Portanto, Jesus é Deus. 10. Tudo o que Jesus, que é Deus, ensina é verdadeiro. 11. Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. 12. Portanto, é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, e qualquer coisa que se oponha a ela é falsa. Vamos voltar ao capítulo 8 para revelar as implicações disso. As evidências que reunimos até o capítulo 8, os pontos 1 a 3 citados anteriormente, nos ajudam a concluir que todas as visões de mundo e religiões não-teístas são falsas. Isso nos leva a considerar as três maiores religiões mundiais teístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Qual delas é verdadeira? As evidências apresentadas nos capítulos 914, os pontos 4 a 12 citados anteriormente, proclamam agora o seu veredicto. A revelação do judaísmo é verdadeira, mas é incompleta. Ela carece do NT. A revelação do islamismo possui alguma verdade, mas ela erra em alguns de seus ensinamentos fundamentais, incluindo sua negação da divindade da ressurreição de Cristo. Suratas 5.75, 4157 a 159. Somente a revelação do cristianismo é completa e inerrante palavra de Deus. Poderíamos estar errados com relação a tudo isso. É possível. Contudo, à luz das evidências, os críticos, os céticos e os adeptos de outras crenças precisam ter muito mais fé do que nós temos. 15. Conclusão: o juiz, o rei servo e a tampa da caixa.
Existem apenas dois tipos de pessoas no final: aquele que diz a Deus seja feita a tua vontade e aquele a quem Deus diz, no final seja feita a sua vontade. C.S. Lewis. O juiz. Um jovem é levado diante de um juiz por dirigir embriagado. Quando seu nome é anunciado pelo meirinho, percebe-se um suspiro no tribunal: o réu é o filho do juiz. O juiz espera que seu filho seja inocente, mas a evidência é irrefutável. Ele é culpado. O que o juiz pode fazer? Ele é pego num dilema entre a justiça e o amor. Uma vez que seu filho é culpado, merece punição. Mas o juiz não deseja punir seus filhos por causa do grande amor que tem por ele. Relutantemente anuncia: filho, você pode escolher entre pagar uma multa de R$ 5.000 ou ir para a cadeia. O filho olha para o juiz e diz: mas, pai, eu prometi que vou ser bom de agora em diante. Serei voluntário no programa de distribuição de sopa aos necessitados. Vou visitar uma pessoa de idade. Vou abrir uma casa para cuidar de crianças que sofreram abuso. Nunca mais vou fazer outra coisa errada de novo. Por favor, deixe-me ir. Implora o filho. Nesse momento, o juiz pergunta: você ainda está bêbado? Você não consegue fazer tudo isso. Mas mesmo que pudesse, os seus atos bondosos futuros não podem mudar o fato de que você já é culpado por ter dirigido embriagado. De fato, o juiz percebe que boas obras não podem cancelar más obras. A justiça perfeita exige que seu filho seja punido por aquilo que fez. Sendo assim, o juiz repete: sinto muito, meu filho. Assim como eu gostaria de permitir que você fosse embora, estou atado pela lei. A punição para esse crime é pagar R$ 5.000 ou ir para a cadeia, diz o juiz. O filho apela a seu pai: mas pai, você sabe que não tenho R$ 5.000. Deve existir outra maneira de evitar a cadeia. O juiz levanta e tira sua toga. Desce do seu lugar elevado e chega no mesmo nível em que está seu filho. Olhando bem direto em seus olhos, põe a mão no bolso, tira R$ 5.000 e estende ao filho. O filho está surpreso, mas ele entende que existe apenas uma coisa que pode fazer para ser livre: aceitar o dinheiro. Não há nada mais que possa fazer. Boas obras ou promessas de boas obras não podem libertá-lo. Somente a aceitação do presente gratuito de seu pai pode salvá-lo da punição certa. Deus está numa situação similar à daquele juiz. Ele está preso num dilema entre sua justiça e seu amor. Uma vez que todos nós pecamos em algum momento de nossa vida, a infinita justiça de Deus exige que ele puna aquele pecado. Mas por causa do seu amor infinito, Deus deseja encontrar uma maneira para evitar nos punir. Qual era a única maneira de Deus permanecer justo mas não nos punir por nossos pecados? Ele deve punir um substituto sem pecado que voluntariamente aceita a punição que nos é devida. Sem pecado significa que o substituto deve pagar por nossos pecados, e não pelos seus próprios. Voluntário, porque seria injusto punir um substituto contra sua vontade, onde Deus pode encontrar um substituto sem pecado. Não na humanidade pecaminosa, mas apenas em si mesmo. Na realidade, o próprio Deus é o substituto. Assim como o juiz desceu de seu lugar para salvar seu filho, Deus desceu dos céus para salvar você da punição. Todos nós merecemos a punição. Eu mereço. Você merece. Mas eu sou uma boa pessoa, você diz. Talvez você seja bom comparado a Hitler ou até mesmo ao seu vizinho. Mas o padrão de Deus não é Hitler nem o homem que mora na casa ao lado da sua. Seu padrão é a perfeição moral, porque sua natureza imutável é a perfeição moral. De fato, o maior mito no qual se acredita hoje em dia quando se trata de religião é que o ser bom vai fazer você chegar ao céu. De acordo com essa visão, não importa aquilo em que você crê, contanto que eu seja uma boa pessoa e que haja uma maior quantidade de boas obras do que de más. Mas isso é falso,
Porque um Deus perfeitamente justo deve punir as más obras independentemente de quantas boas obras alguém tenha realizado. Uma vez que pecamos contra um ser eterno, e todos nós pecamos, merecemos punição eterna, e nenhuma obra pode mudar esse fato. Jesus veio para nos apresentar uma maneira de nos livrarmos dessa punição, oferecendo-nos vida eterna. O paraíso perdido no Gênesis torna-se o paraíso encontrado no Apocalipse. Desse modo, quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14.6. Ele não estava fazendo uma afirmação arbitrária, mas uma declaração que refletia a realidade do universo. Jesus é o único caminho porque não existe outra maneira pela qual Deus possa conciliar sua justiça infinita e seu amor infinito. RM 3.26. Se houvesse alguma outra maneira, então Deus permitiu que Cristo morresse por nada. G 2.21. Tal como o Pai fez por seu filho embriagado, Deus satisfaz sua justiça ao punir a si mesmo por nossos pecados e estender esse pagamento a cada um de nós. Tudo o que precisamos fazer com o objetivo de sermos libertos é aceitar o presente. Existe apenas um problema: assim como o Pai não pode forçar seu filho a aceitar o presente, Deus não pode nos forçar a aceitar seu presente. Deus nos ama tanto que Ele até mesmo respeita nossa decisão de rejeitá-lo. O servo-rei. Você pode rejeitar a Cristo porque Ele manteve o seu livre-arbítrio realmente livre. O escritor Philippians se adapta a uma parábola do filósofo cristão Søren Kierkegaard que nos ajuda a compreender de que maneira Deus tenta nos salvar ao mesmo tempo que respeita nossa liberdade. É uma parábola de um rei que ama uma moça humilde. Não havia rei como ele. Todos os estadistas tremiam diante de seu poder. Ninguém ousava pronunciar uma palavra contra ele, pois este rei possuía força para esmagar todos os oponentes. E, ainda assim, esse poderoso rei derreteu-se de amores por uma moça humilde. Como podia declarar seu amor por ela? Por ironia, sua própria realeza deixava de mãos amarradas. Caso a trouxesse ao palácio, lhe coroasse a cabeça com joias e lhe vestisse o corpo com vestes reais, certamente ela não resistiria, ninguém ousava resistir-lhe. Mas ela o amaria. É claro que diria que o amava, mas amá-la de verdade? Ou iria viver com ele temerosa, secretamente se lastimando pela vida que havia deixado para trás? Seria feliz ao seu lado? Como ele poderia saber? Caso fosse na carruagem real até a cabana dela na floresta, com uma escolta armada balançando imponentes estandartes, isso também atordoaria. Ele não desejava uma súdita servil. Desejava uma amante, uma igual. Desejava que ela esquecesse que ele era rei e ela uma moça humilde que deixasse que o amor partilhado vencesse o abismo existente entre eles. Pois é somente no amor que o desigual pode ser feito igual, concluiu Kierkegaard. Esse é exatamente o mesmo problema que Deus enfrenta em sua busca por você e eu. Se Ele se impuser sobre nós com seu poder, não seremos livres para amá-lo. Amor e poder frequentemente possuem relações opostas. Ainda que mantenhamos nossa liberdade, podemos não amá-lo, mas simplesmente amar aquilo que Ele nos dá. O que Deus pode fazer? Veja o que o rei fez. O rei, convencido de que não poderia fazer a moça melhorar sua condição social sem reprimir sua liberdade, decidiu rebaixar-se. Vestiu-se de pedinte e aproximou-se da cabana incógnito, com uma capa surrada, frouxa, esvoaçando ao seu redor. Não era um mero disfarce, mas uma nova identidade que assumiu. Renunciou ao trono para ganhar a mão dela. Foi exatamente isso que Deus fez para ganhar você e eu. Ele se rebaixou até o nível humano, na verdade, a uma das mais baixas posições sociais que alguém poderia assumir, a de um servo. Paulo descreve o sacrifício de Cristo dessa maneira em sua carta aos Filipenses, 2.5-8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Imagine o Criador do Universo humilhando-se a ponto de se tornar servo, sofrer e morrer nas mãos das próprias criaturas que ele criou. Por que ele faria isso? Porque seu amor infinito o compele a oferecer salvação àqueles que foram criados à sua imagem. Assumir a forma de um servo humano era a única maneira de ele nos oferecer salvação sem negar nossa capacidade de aceitá-la. Uma coisa é reconhecer que Cristo se fez servo com o objetivo de nos salvar de nossos pecados, outra, completamente diferente, é perceber com precisão a magnitude de seu sofrimento. A maioria de nós o despreza. C. Truman Davis, médico, escreveu uma viva descrição do sofrimento e da crucificação de Cristo, que adaptamos no relato a seguir. O sofrimento do rei servo. O chicote que os soldados romanos usaram sobre Jesus tinha pequenas bolas de ferro e pedaços afiados de ossos de carneiro amarrados nele. Jesus é despido, e suas mãos são presas em um tronco vertical. Suas costas, nádegas e pernas são chicoteadas por um soldado ou por dois em posições alternadas. Os soldados insultam sua vítima. Conforme atingem repetidamente as costas de Jesus com toda a força, as bolas de ferro causam contusões graves, e os ossos de carneiro cortam a pele e os tecidos. À medida que o açoitamento continua, as lacerações atingem os músculos esqueléticos por baixo da pele e produzem tiras de carne ensanguentada. A dor e a perda de sangue antecipam o choque circulatório. Quando é percebido, pelo centurião encarregado, que Jesus está prestes a morrer, a tortura é finalmente interrompida. O Jesus quase desmaiado é então solto e cai no piso de pedra, que está molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos veem muita graça na afirmação desse judeu provinciano que afirma ser ele um rei. Jogam uma túnica sobre seus ombros e colocam uma vara em sua mão, como se fosse um cetro. Ele precisa de uma coroa para fazer sua imitação ser completa. Um pequeno feixe de galhos flexíveis cobertos de espinhos é montado no formato de uma coroa e é pressionado em seu escalpo. Mais uma vez, acontece um grande sangramento. O escalpo é uma das áreas mais vascularizadas do corpo. Depois de zombar dele e de atingi-lo na face, os soldados tiram a vara de sua mão e batem com ela na cabeça de Jesus, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais na pele. Finalmente, quando já estão cansados de seu esporte sádico, o manto é retirado de suas costas. Ele já se grudou às roupas ensanguentadas e ao soro das feridas, e sua remoção, do mesmo modo que a remoção descuidada de uma bandagem cirúrgica, provoca uma dor excruciante, quase como se estivesse sendo chicoteado de novo. As feridas começam a sangrar mais uma vez. Em deferência ao costume judaico, os romanos devolvem suas roupas. A pesada viga horizontal da cruz é presa aos seus ombros, e a procissão do Cristo condenado, dos dois ladrões e dos responsáveis pela execução prossegue pela via dolorosa. Apesar de seus esforços para caminhar ereto, o peso da pesada travessa de madeira, juntamente com o choque produzido pela enorme perda de sangue, é muito para ele. Ele tropeça e cai. A madeira rústica da travessa provoca um tipo de entalhe na pele lacerada e nos músculos dos ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos foram exigidos além do que podem suportar. O centurião, ansioso para prosseguir com a crucificação, escolhe um observador robusto do norte da África, chamado Simão de Cirene, para carregar a cruz. Jesus o segue, ainda sangrando e suando suor frio e pegajoso do choque. A jornada de cerca de 600 metros entre a fortaleza de Antônia e o Gólgota é finalmente completada. As roupas de Jesus são mais uma vez tiradas, restando-lhe uma tira nos quadris, permitida aos judeus. A crucificação começa. Uma espécie de analgésico leve,
Uma mistura de vinho com mirra é oferecida a Jesus. Ele se recusa a bebê-la. Simão recebe a ordem de colocar a travessa da cruz no chão, e Jesus é rapidamente jogado de costas, tendo os ombros contra a madeira. O legionário procura a depressão na parte anterior do pulso. Ele introduz um prego de ferro pesado e quadrado por entre o pulso, pregando profundamente na madeira. Rapidamente, ele vai para um outro lado e repete a ação, sendo cuidadoso para não deixar os braços muito apertados, mas permitindo alguma flexibilidade e movimento. A travessa vertical é então erguida, e o título Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, é pregado na parte superior. Jesus, a vítima, está agora crucificado. Conforme ele verga lentamente para baixo com mais peso sobre os pregos nos pulsos, uma terrível e excruciante dor é sentida nos dedos, passando pelos braços e vindo explodir no cérebro. Os pregos nos pulsos estão fazendo pressão nos nervos medianos. Conforme tenta se empurrar para cima a fim de evitar o prolongamento desse tormento, ele coloca todo o seu peso nos pregos que seguram seus pés. Mais uma vez, é sentida uma profunda agonia por causa dos pregos cortando os nervos entre os metatarsos em seus pés. Nesse momento, acontece outro fenômeno. Conforme os braços se fatigam, grandes ondas de cãibras passam pelos músculos, provocando uma profunda e contínua dor latejante. Juntamente com essas cãibras, vem a incapacidade de se empurrar para cima. Pendurado pelos braços, os músculos peitorais são paralisados, e os músculos intercostais não conseguem funcionar. O ar consegue entrar nos pulmões, mas não consegue ser expelido. Jesus para se levantar a fim de poder ter um curto período de respiração. Desse modo, o dióxido de carbono diminui em seus pulmões e na corrente sanguínea, e as cãibras diminuem parcialmente. De maneira espasmódica, ele é capaz de se empurrar para cima para exalar e inalar o oxigênio que lhe pode prolongar a vida. É sem dúvida durante esses períodos que ele profere as 7 frases curtas que estão registradas. É nesse momento que tem início as horas de dor ilimitada, ciclos de cãibras e torções, a asfixia parcial, a dor abrasadora à medida que os tecidos são rasgados em suas costas dilaceradas conforme ele se move para cima e para baixo contra a viga bruta da cruz. Então, começa outra agonia. Uma dor profunda e esmagadora no peito à medida que o pericárdio lentamente se enche de soro e começa a comprimir o coração. Está quase no fim. A perda de fluidos nos tecidos alcançou um nível crítico. O coração comprimido está lutando para bombear sangue grosso, pesado e vagaroso nos tecidos. Os pulmões torturados estão fazendo um esforço frenético para arfar pequenas golfadas de ar. Os tecidos notadamente desidratados enviam um dilúvio de estímulos ao cérebro. Sua missão de expiação se completou. Finalmente, ele pode permitir que seu corpo morra. Com um último surto de força, ele mais uma vez pressiona seus pés pregados contra os cravos, fortalece suas pernas, respira fundo e profere seu 7º e último clamor. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus passou por tudo isso para que você e eu pudéssemos ser reconciliados com Ele, para que você e eu pudéssemos ser salvos de nossos pecados quando declaramos: Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. A tampa da caixa. Começamos este livro procurando a tampa da caixa deste quebra-cabeça que chamamos vida. Dissemos que, se pudéssemos encontrar a tampa da caixa, seríamos capazes de responder as 5 maiores perguntas que confrontam todo ser humano. Uma vez que sabemos agora, acima do que se considera passível de dúvida, que a tampa da caixa é a Bíblia, as respostas para aquelas 5 perguntas são: 1. Origem, de onde viemos? Somos seres criados, maravilhosamente feitos à imagem e semelhança de Deus. GN 1.27, 5139.14. 2. Identidade, quem somos? Uma vez que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos criaturas de supremo valor.
Somos amados por Deus e recebemos dele certos direitos e responsabilidades ao 3.16 a 18, 1.12, G 14.5. 3. Propósito, porque estamos aqui. Adão e Eva foram criados num estado de inocência, mas sua escolha em desobedecer condenou a raça humana à punição de acordo com a infinita justiça de Deus. GN 3.6 a 19. Desde aquele momento,